Terceira questão. A modernidade anunciou o fim do sagrado que marcava a pré-modernidade, a sacralidade da crença na salvação e o espírito de pertinência e coesão da comunidade. Na modernidade, esse embasamento existencial do pensamento e da conduta individual e coletiva dá lugar a um desencantamento, tão eloquentemente expresso por Max Weber como metáfora para a modernidade. No que diz respeito à pós-modernidade, assinale a alternativa incorreta. Opção A. A epistemologia racional é severamente criticada, pois faz parte da burocracia, do Estado-nação, da ciência e do mito do progresso. Essa opção está verdadeira, né? A gente tem aqui como uma das principais características, né, dessa pós-modernidade a rejeição a essa epistemologia racionalista, né, aos métodos, às regras, né? A gente pode dizer que a filosofia pós-moderna é frequentemente cética, né, principalmente com os resultados, né, do pensamento racional. E o que a gente pode destacar aqui é que esse pensamento pós-moderno, né, é um pensamento que realiza uma crítica muito forte à teoria social crítica que foi formulada por Marx. E a gente pode dizer aqui que outra grande característica desse pensamento pós-moderno é a renúncia desse princípio da totalidade tão presente em Marx. Dessa forma, a gente vai ter a individualidade e a subjetividade como elementos fundamentais do pensamento pós-moderno. E, voltando à opção A, né, nós temos que ela está correta, exatamente isso, né? A pós-modernidade ela vai assinalar, né, vai sinalizar essa crítica severa à epistemologia racional, né, e também ao próprio marxismo, né? Na opção B, nós temos a tecnociência vista como fator que restringe a liberdade, tal como a própria ciência havia feito na modernidade, né? Também está correta essa opção, né? Vem aí a tecnociência, né? A relação da tecnologia com a ciência como algo que vai restringindo a liberdade. A gente poderia, inclusive, citar o próprio pensamento de Heidegger, né? Que traz essa perspectiva da tecnologia como algo que está fazendo com que o homem, né, cada vez mais vá perdendo a sua própria característica de humano, né? É como se a tecnologia fosse tornando o homem menos humano. Ele vai se distanciando da natureza e se tornando menos humano, né? Essa é uma perspectiva também pós-moderna. E vale lembrar que Álvaro Vieira Pinto critica esse pensamento de Heidegger, né? Opção C, com a pós-modernidade, a noção de grupo social e de coletivo desmorona, o que equivale à fluidez sem fronteiras. Também está correto, né? Nós acabamos de falar que com a pós-modernidade haverá um foco muito grande no individualismo e no subjetivismo, né? Então essa noção de grupo social e coletivo, né, vai sendo deixado de lado. E opção D, a maioria das ciências pós-modernas hegemonizam o ideário e o imaginário coletivo da sociedade antiga, destacando a importância do materialismo histórico dialético para o estudo da sociedade atual, né? Está falso, né, pessoal? Nós vimos justamente o contrário. As teorias pós-modernas vão considerar como sendo ultrapassado o materialismo histórico dialético. E de que forma esse pensamento pós-moderno vai explicar os problemas sociais, né? Se não utilizando o materialismo histórico dialético. Eles vão utilizar de novas narrativas abstratas. Eles vão negar a luta de classes como sendo algo inerente à sociedade capitalista e vão valorizar as teorias do discurso e da linguagem. E a realidade é vista aqui como algo difuso, né, e existente para cada sujeito. Ou seja, a realidade é múltipla, né? Então, essa opção D, né, ela está falsa. Quarta questão. No universo da pesquisa, é comum questionamentos a respeito da pesquisa qualitativa e quantitativa, tendo como grande preocupação qual dos métodos empregar.
Na busca por metodologia e método mais adequados, muitas discussões surgem, dividindo a opinião entre a metodologia qualitativa e a quantitativa. Há, assim, os defensores de métodos tradicionais e os defensores de métodos não tradicionais. Nesse sentido, é correto afirmar. Opção A. Qualquer tipo de pesquisa é autossuficiente, inclusive na prática. Bem, essa opção está falsa, até porque a pesquisa ela não é autossuficiente, né? Ela vai necessitar da utilização de métodos, né, que são próprios a outros tipos de pesquisa. Então, por exemplo, se nós fôssemos analisar ou estudar, né, o impacto das taxas de desemprego, né, na educação profissional no Brasil, né, nós teríamos de utilizar métodos qualitativos e quantitativos, né, pesquisando dados, coletando dados, interpretando dados. E para que isso seja feito, né, nós precisamos utilizar métodos diversificados. Por isso, pessoal, que eu não posso afirmar que qualquer tipo de pesquisa é autossuficiente, né? Há pesquisas que vão utilizar, né, mesmo a pesquisa de base qualitativa, né, ela pode ou mesmo pode ter essa necessidade, né, de se utilizar da pesquisa quantitativa, né? E geralmente a gente tem a integração dessas duas metodologias, né, qualitativa e quantitativa. Elas não devem ser vistas como antagônicas, né, como dicotômicas, uma separada da outra, né? Elas devem ser vistas como complementares. Essa visão de pesquisa autossuficiente, né, é uma visão dicotômica, é uma visão reducionista, né, é uma visão já ultrapassada, ok? Então, essa opção A está falsa. Na opção B, não existe um padrão de cientificidade universalmente aceito nas ciências sociais. Mesmo o positivismo e o empirismo são contestados nos seus centros de origem. Essa opção está correta, exatamente isso. Não existe um padrão de cientificidade universalmente aceito, né? Ou seja, não importa que tipo de pesquisa você vai realizar, você sempre vai utilizar esse padrão, né? Não, isso varia de área, varia de acordo também com o objeto que está sendo investigado, né? E de fato, até mesmo o positivismo e o empirismo são contestados, né? Os próprios adeptos à perspectiva positivista, né, também contestam características do próprio positivismo. Então, não existe um padrão de cientificidade universalmente aceito nas ciências sociais, né? Essa é a perspectiva atual, né, que reflete justamente a complexidade que é em realizar uma pesquisa científica e que justamente, né, faz com que nós utilizemos instrumentos variados, faz com que a gente recorra a diferentes campos epistemológicos, né, para se investigar um objeto de pesquisa. Então, o que a gente tem hoje, pessoal, é uma maior flexibilidade nesse fazer científico, né? E essa flexibilidade ela se reflete justamente, né, nessa não aceitação de um padrão universal de cientificidade, ok? Então, essa opção B está verdadeira. Opção C. Ao optar por instrumentos de pesquisa questionados por pesquisadores rígidos, perde-se a preocupação metodológica. Essa opção está falsa, por quê? Porque esses pesquisadores rígidos, né, geralmente, eles têm uma base positivista, né? E não é o fato de esses pesquisadores de base positivista criticarem as pesquisas realizadas no âmbito de uma abordagem qualitativa, né? Não é o fato de eles criticarem que essa pesquisa ela vai perder, né, essa preocupação metodológica. Não, né? Até porque eles estão criticando, né,
a própria metodologia de base qualitativa, essa maior aproximação do investigador com o objeto investigado, é criticada por eles, né? Mas essa aproximação do sujeito com aquilo que ele está investigando não reflete uma menor preocupação metodológica, muito pelo contrário, né? Essa aproximação ela requer uma maior preocupação metodológica, né? Por isso que a gente costuma dizer que a abordagem qualitativa, na maioria das vezes, ela chega a ser até mais complexa do que a abordagem quantitativa, uma vez que a abordagem qualitativa envolve uma complexidade muito grande de fatores, né, cabendo ao sujeito investigador saber lidar com isso, né, com as suas representações, com as suas crenças, né, fazer com que isso não se reflita de tal modo que deturpe, né, os resultados de sua pesquisa, até porque parte do pressuposto de que, de fato, as suas crenças, as suas representações influenciam, sim, no seu fazer científico, mas, né, é importante ele saber lidar com isso, né, saber lidar com essa sua subjetividade, né, na interpretação dos dados coletados. E a ideia de que o conhecimento se constrói individualmente é inerente ao materialismo histórico dialético. Essa opção já está falsa porque a perspectiva do materialismo histórico dialético é de que o conhecimento se constrói socialmente e não individualmente, né? Sendo assim, destacada a abordagem quantitativa dos fenômenos. Na verdade, a abordagem destacada no materialismo é a abordagem qualitativa e não quantitativa. Então, essa opção D está falsa. Quinta questão. O pensar das pessoas comuns, suas preocupações, análises, busca de soluções e as conclusões a que chegam são norteadas por suas vidas cotidianas, pelas impressões de primeiro impacto, resultado de seus embates diretos e concretos com as situações, obstáculos e dificuldades que se lhes apresentam suas rotinas de vida. Por essa visão, não é estranho dizer-se que, embora desprovidos de conteúdos e métodos científicos, o pensamento comum alberga uma forma genuína de apreciação e compreensão da realidade que os rodeia. No que diz respeito à ideia de senso comum e sua relação com o pensamento marxista, é incorreto afirmar. Opção A. Gramsci admite que o senso comum possuía um caroço de bom senso, a partir do qual poderia desenvolver o espírito crítico. Advertia, contudo, para o risco de uma superestimação do senso comum, cujos horizontes, afinal, são inevitavelmente muito limitados, né? Essa opção está correta, né? De fato, há no senso comum, né, o que Gramsci chama de bom senso, né? Há algo que deve ser considerado nesse senso comum, mesmo não havendo comprovação científica, né? O senso comum traz essa perspectiva do bom senso, né? E é justamente considerando esse bom senso que está inserido no senso comum é que poderia ser desenvolvido o espírito crítico. Agora, ele também reconhecia que justamente por ser, né, por não ser o resultado de um conhecimento sistematizado, né, o senso comum vai ter os seus limites de interpretação, né, e esses limites seriam superados por meio do conhecimento científico, né. Então, antes de superestimar o senso comum, é importante, né, e Gramsci destaca isso, né, compreender que o senso comum ele tem os seus limites, né? Ou seja, com o senso comum só é possível chegar até certo ponto. A partir daí é necessário recorrer ao conhecimento científico, né? Então essa opção A está correta. Para Marx e Engels, o senso comum se relaciona a uma ideologia que faz parte da superestrutura e, como tal, deve ser criticamente analisada. As construções superestruturais combinam elementos de conhecimento e expressões de pressões prejudiciais à universalidade do conhecimento. Essa opção também está correta. E justamente por considerarem o senso comum como relacionado à ideologia, né,
E a ideologia para Marx e Engels, né, sendo a ideologia da classe dominante, né, um conjunto de discursos que é veiculado para a sociedade, né, discursos, claro, do interesse da classe dominante. Consequentemente, isto vai se refletir no senso comum, né? Em outras palavras, o próprio senso comum é um conhecimento que traz os interesses da classe dominante, né? Por ele se relacionar com a ideologia e pelo fato de a ideologia ser a ideologia dominante, né? A gente pode fazer essa relação do senso comum, isso para Marx e Engels, né? Como o conhecimento que vem permeado, né? De antagonismos, de contradições, né? E senso comum que vai alienar o indivíduo, né? Isso faz parte da superestrutura. E justamente por isso que tal conhecimento deve ser criticamente analisado. Então, essa opção B está correta. Opção C, a ciência é um conhecimento que se expande, que se aprofunda e se revê, se corrige continuamente. Ela também é histórica, não pode pretender situar-se acima da história, não pode pretender escapar às marcas que o fluxo da história, a cada momento, imprime nas suas construções, né? Essa opção também está correta. Vejam aqui a característica da historicidade, né? A ciência é histórica, né? Consequentemente, ela não pode estar situada acima da história, né? Ela sempre está presente nesse fluxo da história, tá bom? Então, essa opção C está correta. Opção D, é necessário promover uma contraposição rígida entre ciência e ideologia, uma vez que a ciência, enquanto infraestrutura, determina o senso comum, que é construído pela ideologia dominante, né? Essa opção está falsa, pessoal. Por quê? Porque não se deve fazer uma contraposição rígida entre ciência e ideologia, né? E Gramsci nos traz isso. A ciência é também uma superestrutura, né? Consequentemente, uma ideologia. Agora, há uma diferença entre ciência e ideologia, né? Gramsci não consegue ser muito preciso em diferenciar ciência de ideologia. Em Marx e Engels, né, isso se faz mais visível, né? Então, Gramsci vai dizer que a ideologia se torna ciência quando assume a forma de hipótese científica de caráter educativo e energético e, posteriormente, é verificada, né? A verificação da ciência diz respeito exatamente à análise crítica. De qualquer forma, né, o ponto principal aí dessa opção D, né, que fica bem claro que se trata de uma opção falsa, é quando diz que a ciência é infraestrutura, né? Na verdade, a ciência é superestrutura. A infraestrutura diz respeito ao modo de produção, né, diz respeito mais diretamente ao trabalho, né, à produção material. Então, a ciência ela não é infraestrutura, ela é superestrutura, assim como a ideologia. Sexta questão. Atualmente, 7% do total dos cerca de 2.000 programas de mestrado acadêmico e doutorado reconhecidos pela instituição são de mestrado profissional. Segundo dados do MEC, estima-se que, em 5 anos, o mestrado profissional represente cerca de 25% do total de cursos de mestrado reconhecidos. No que diz respeito à constituição histórica da educação profissional no Brasil, é correto afirmar. Opção A. Na história da educação brasileira, a educação profissional foi pensada com a finalidade de treinar uma parcela da população para o desempenho de atividades manuais consideradas de nível intelectual inferior, né? Essa opção está correta, exatamente isso. E a gente pode acrescentar, né, que essa educação visava atender às demandas da indústria e beneficiar os grupos sociais desfavorecidos economicamente. Vale destacar aqui, no século XIX, né, a perspectiva assistencialista que tinha essa educação profissional que estava começando a surgir no Brasil, né, para posteriormente
ter essa perspectiva mais voltada para as demandas industriais, né? Então, a gente pode destacar que no início essas políticas educacionais para a educação profissional buscavam contemplar os níveis mais básicos do ensino, né? Então, essa opção A está correta. A opção B: atualmente os mestrados profissionais se diferenciam da estrutura norte-americana de pós-graduação, objetivando a aplicação e extensão de conhecimentos sem relação com os interesses neoliberais. Essa opção está falsa, na verdade é o contrário, né? Os mestrados profissionais eles se aproximam da estrutura norte-americana de pós-graduação. O objetivo é ampliar, né, esses mestrados profissionais, aplicando a extensão de conhecimentos e finalidades profissionais ou mesmo vocacionais, nessa perspectiva de vocação, né? Você nasceu para isso, né? Na minha visão, uma perspectiva falsa, né? Então, ao mesmo tempo, esses mestrados profissionais teriam como objetivo atender algumas regulamentações de agências internacionais de financiamento, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, o BID. A gente pode dizer que trazer uma data importante, né, em 1995, o BID apresentou um documento intitulado O Ensino Superior, as lições derivadas da experiência, né? Nesse documento, o BID ele expôs orientações para políticas educacionais, enfatizando a necessidade desses governos redefinirem as suas funções relativas ao ensino superior, indicando a implementação de programas de cooperação, né, interinstitucionais e também pós-graduações à distância, né? Então, essa visão do ensino à distância, né, ela tem uma influência muito grande das instituições estrangeiras, né, principalmente que realizam empréstimos financeiros, né, aos países que necessitam. Por isso que atualmente a gente tem alguns discursos, né, de educação básica à distância, ensino fundamental à distância, mesmo sendo público, né? É claro que isso é bastante complexo, né? Envolve outras discussões políticas, sociais, né? Não cabe aqui a gente, nesse momento, fazer isso, mas o que a gente pode dizer, né, é que os mestrados profissionais, eles se assemelham à estrutura norte-americana de pós-graduação, ok? Então, essa opção B está falsa. A opção C: ao valorizarem o trabalho prático, os mestrados profissionais resgataram a filosofia grega antiga, que reservava o mundo prático àqueles considerados homens livres, né? Na verdade, o que torna essa opção falsa é justamente o final, né? Na antiguidade grega, a filosofia ela ignorou, ou mesmo repeliu esse mundo prático, né? Esse mundo prático era visto como um mundo, digamos, desumano, né? Não pertencia aos homens livres, ao homem de verdade, né? Até porque os escravos que trabalhavam não eram considerados como seres humanos, eram coisas, né? Coisas falantes, né? Então, essa filosofia ela ignora esse mundo prático, né, considerado como indigno aos homens livres, né? Esse mundo prático era algo próprio aos escravos. E essa ideia ela vai perdurar por vários séculos, né, mesmo que travestida em outras aparências, né? Enfim, a gente tem ainda essa visão da atividade prática como uma atividade inferior se comparada à atividade intelectual, né? Então, essa opção ela está falsa, né? Por quê? Porque esse mundo prático era reservado àqueles homens considerados, na verdade, não eram nem considerados como homens, né? Eram reservados àqueles seres, né, considerados como objetos, né, como coisas, animais, né? Animais falantes, né, que eram os escravos. Opção D: ao dicotomizar a relação teoria e prática, os mestrados profissionais, como o Profept, né, alguns chamam Prof.EPT, eu acho que a denominação, a forma como a gente fala, né, não vem aqui ao caso. Eu costumo utilizar Profept, né, mas a grande maioria fala Prof.EPT,
não vejo problema nisso. Então, como o Profept adota uma perspectiva marxista, né? Essa opção está falsa porque a perspectiva marxista ela não trabalha com essa visão de dicotomizar a relação teoria e prática, ou seja, separar a teoria da prática, né? Um vai para o lado, outro vai para o outro, né? Sem haver nenhum tipo de integração. Não, essa não é a perspectiva marxista, né? Então, essa opção está falsa. Sétima questão. Dentre os seguidores do método marxiano está Adolfo Sánchez Vázquez, que considera o materialismo histórico dialético como uma concepção, um modelo de interpretação e de ação no mundo vinculado, conscientemente, à praxis revolucionária, ou seja, a uma filosofia que pode guiar uma transformação humana radical ao desvendar contradições e evidenciar mecanismos de dominação no mundo de produção capitalista. Ainda sobre o materialismo histórico dialético, é correto afirmar. Opção A. O método materialista histórico dialético caracteriza-se pelo movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens em sociedade. Isto é, trata-se de descobrir, pelo movimento do pensamento, as leis fundamentais que definem a forma organizativa dos homens durante a história da humanidade, né? Essa opção está correta, exatamente isso, pessoal. Aqui a gente tem o princípio da contradição, né, que está presente nessa lógica. Ela indica que para pensar a realidade é possível aceitar essa contradição, né, caminhar por essa contradição e apreender o que dela é essencial. Então, essa opção está correta, né? Vejo aí que o movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida, né? Então a gente tem aqui a materialidade histórica como base, né, para a movimentação desse pensamento, tá ok? Opção B, a concepção materialista funda-se na dialética do pensamento. A mente constrói coisas e suas representações, né? Essa opção está falsa porque as coisas e suas representações, na perspectiva do materialismo histórico dialético, né, elas refletem conceitos na mente, ou seja, elas não são construídas, né? Não são construídas pela mente, elas são refletidas na mente, né? Elas se refletem na mente. Até porque a perspectiva aqui é de que essas coisas elas existem independentemente do indivíduo pensar nelas ou não, né? Elas já existem, né? Então, essa opção B está falsa. Opção C, para Marx, a dialética se fundamenta na imutabilidade, já está falso, até porque um revolucionário, né, um pensador que trabalha na perspectiva de mudança, de transformação, jamais se fundamentaria nessa imutabilidade, tanto do mundo exterior como do pensamento humano. Portanto, só existe dialética se houver estabilidade, né? Totalmente falso, né? Para Marx, essa dialética ela vai se fundamentar no movimento, né? Tanto no mundo exterior como no pensamento humano. Só existe dialética se houver movimento. E só há movimento, né, se existir esse processo histórico. Então, essa opção C está falsa. Opção D, a realidade sobre a qual a concepção materialista se debruça exclui todas as suas contradições, conflitos e transformações, né? Também está falso, né, pessoal? Essa realidade sobre a qual a concepção materialista se debruça, ela vai trazer as contradições, os conflitos, as transformações e vai evidenciar as ideias, né, que são como sendo reflexos do mundo exterior. Ou seja, as ideias independem do pensamento. Então, essa opção D está falsa. Oitava questão. A dialética surgiu na história do pensamento humano muito antes de Marx. Em suas primeiras versões, a dialética foi entendida, ainda na Grécia Antiga, como a arte do diálogo, a arte de conversar. Sócrates emprega este conceito para desenvolver sua filosofia. Platão utiliza abundantemente a dialética em seus diálogos. A verdade é atingida pela relação de diálogo
que pressupõe minimamente duas instâncias. Mas, até aqui, o diálogo acontece sob um princípio de identidade entre os iguais. Entretanto, tal posicionamento foi precedido por uma visão distinta encontrada principalmente em Heráclito, filósofo grego que viveu de 530 a 428 a.C. Para este, a conversa existe somente entre os diferentes. A diferença é constituidora da contrariedade e do conflito. Não é a concórdia que conduz ao diálogo, mas a divergência, isto é, a exacerbação do conflito. Sobre a dialética em Marx, é correto afirmar. Só relembrando, Heráclito é considerado como o pai da dialética, e na Vulgata Filosófica ele passa a ser considerado como um pensador do tudo flui, ou seja, tudo vai fluindo, tudo vai se movimentando, e esse movimento para Heráclito é perpétuo. Isso era uma oposição ao paradigma de Parmênides, que é existente na época. E nós temos a famosa expressão, foi traduzida para português, tudo flui como um rio. Trata-se de um aforisma bastante conhecido na tradição filosófica. E esse pensamento dele vai permear a própria concepção de dialética. Pois bem, então vamos lá. Opção A. A dialética que aparece no pensamento de Marx surge como uma tentativa de superação da dicotomia da separação entre o sujeito e o objeto. Essa opção está correta, exatamente isso. A dialética em Marx traz essa perspectiva de não dicotomizar o sujeito do objeto. Nós temos aqui uma aproximação, uma integração entre esses dois elementos. Por isso que Marx vai criticar bastante a perspectiva do positivismo, a separação do sujeito com o objeto investigado. Marx vai propor a aproximação, a integração do sujeito com o objeto. Então, essa opção A está correta. Opção B, para Marx, Hegel trata a dialética materialmente, já está falso. Na verdade, Hegel trabalha na perspectiva metafísica, e não na perspectiva materialista. Então, a gente já encontra em uma afirmação falsa. Hegel trata a dialética materialmente, no plano da realidade concreta, enquanto o mundo dos homens exige a sua idealização. Então, está falsa. Hegel idealiza o mundo, e ele não vê essa dialética como sendo uma dialética do material, uma dialética do concreto, fazendo referência aqui a Kozik. Opção C, Marx destacou o caráter racional, os homens se organizam na sociedade para a produção e a reprodução da vida, e o caráter ahistórico, você já sabe que já está falso, relacionando aqui esse caráter ahistórico com Marx, e o caráter ahistórico, como eles vêm se organizando através de sua história. Então está falso. Marx tem essa preocupação em dar um caráter material, e também o caráter histórico nas suas análises. Então, para ele, os homens se organizam na sociedade para a produção e a reprodução da vida, e também nesse caráter histórico, a gente tem a referência a como esses homens vêm se organizando através de sua própria história. Opção D, o princípio da não contradição, presente no materialismo histórico dialético, indica que para pensar a realidade é preciso eliminar quaisquer possibilidades de contradição. Também, obviamente, está falsa nessa opção. O princípio da contradição ele está presente na lógica do materialismo histórico dialético. O princípio da contradição ele não deve ser evitado. Justamente o contrário, ele deve ser considerado. Ele indica que para pensar essa realidade, é necessário aceitar essa contradição, sempre partindo do empírico, ou seja, da realidade dada.
E, partindo dessa realidade e por meio de abstrações, né, que são as elaborações do pensamento, chegaríamos ao concreto. Então, essa opção, né, ela está falsa. Né? Aqui é o princípio da contradição e não o princípio da não contradição. Né? O princípio da contradição está presente no materialismo histórico dialético. O princípio da não contradição não está presente. É na década de 1960 que se propaga o interesse em torno da pesquisa participante em várias regiões do mundo, destacando-se grupos latino-americanos, asiáticos e africanos. No Brasil, a atenção a essa modalidade de pesquisa ocorre a partir dos anos 70. A partir de então, muitas pesquisas foram e vêm sendo construídas com base em suas premissas, isto é, com vistas à produção de conhecimentos críticos e politicamente engajados, tendo como eixo central as contradições existentes na sociedade capitalista, evidenciando as condições de vida e de opressão dos sujeitos, tornando conhecidas suas histórias e suas experiências. Sobre a perspectiva da pesquisa participante, é incorreto afirmar. Opção A. A definição pela ferramenta mais apropriada no processo investigativo dependerá do objeto e dos objetivos da pesquisa em foco. Está correta essa opção, exatamente isso. Né? Qual ferramenta nós vamos utilizar para realizar a coleta de dados, por exemplo? Né? Isso depende do objeto que vai ser investigado e do objetivo que a gente está buscando. Né? Então, essa opção A está correta. Opção B. A entrevista, a observação, o grupo focal, a história de vida ou a história oral, a sociometria, a pesquisa participante, entre outras. São formas de aproximar o pesquisador do fenômeno a ser investigado e, igualmente, de construir o conhecimento acerca desse fenômeno. Também está correta. Né? Nós temos aqui, pessoal, métodos, né, que são muito característicos da abordagem qualitativa, né? Que buscam essa aproximação do investigador com o objeto investigado, que não desconsidera a subjetividade do investigador, que também dá voz, né, a quem está sendo investigado. Né? O investigador se põe no lugar daquele que está sendo investigado. Então, são métodos muito característicos, né, da abordagem qualitativa. Então, essa opção B está verdadeira. Opção C. A pesquisa participante surge em oposição ao tradicional postulado das ciências sociais, organizado em torno do positivismo, no qual se propõe um conhecimento neutro, objetivo, livre de juízos de valores e de implicações sociopolíticas, pautado no distanciamento entre sujeito e objeto. Está correta também essa opção, né? Durante um bom tempo, as ciências sociais elas foram influenciadas, né, pelas abordagens oriundas das ciências naturais. Nas ciências naturais, a gente tem como característica, né, esse rigor positivista, né, essa separação do sujeito com o objeto, né, da busca pela neutralidade, objetividade. Né? Então, realmente, durante um bom tempo, as ciências sociais elas foram influenciadas pelos métodos utilizados, sobretudo nas ciências naturais. Okay? Então, essa opção C está correta. Opção D, a pesquisa participante adota as determinações de cientificidade. Ok, correto. Fixadas pelo positivismo, aí já traz uma perspectiva contrária, né? Ancorada na abordagem quantitativa, né? já tornou a opção falsa. Né? Logo, prevê um distanciamento entre sujeito e objeto. Na verdade, é o contrário, né? Prevê uma aproximação do sujeito com o objeto que está sendo investigado. Até porque a presença do sujeito investigador no ambiente onde são produzidos os dados, né? Isso já faz com que esse sujeito seja considerado como participante daquele ambiente. A simples presença do investigador já altera a normalidade daquele ambiente. Né? Em outras palavras, ele está participando. Né? Então, essa opção D está falsa, pessoal. Não é ancorada em uma abordagem quantitativa, mas sim em uma abordagem qualitativa. Não é fixada, os seus padrões de cientificidade não são fixados pelo positivismo, não, na verdade vai se contrapor a ele e não prevê esse distanciamento, ele prevê uma aproximação do sujeito com o objeto investigado. Então, nunca demais lembrar, né, a pesquisa participante ela não se coaduna
com as determinações de cientificidade fixadas pelo positivismo. 10ª questão. A pesquisa participante surge e se mantém sob o signo da decepção em relação à pesquisa tradicional, ou seja, a pesquisa que requer a mera produção de descrições estatísticas, que se assenta no distanciamento intencional entre sujeito e objeto, dado que, ao buscar isenção ideológica, veda o acesso dos sujeitos pesquisados ao processo de produção e apropriação do conhecimento, valendo-se de instrumentos arbitrários que extraem informações de sujeitos isolados e os constrangem à seleção de respostas. Nesse sentido, é correto afirmar. Opção A. Defende-se a ideia de que a pesquisa participante comporta uma dimensão ontológica crítica no processo de produção de conhecimento, na medida que busca excluir das análises do campo científico as contradições existentes na sociedade capitalista. Está falso, pessoal. Ela não busca deixar de lado ou mesmo excluir essas contradições. Ela busca, na verdade, explicitar essas contradições, denunciando, anunciando também essas contradições, as formas históricas dessas contradições, a desigualdade social. Então a gente pode dizer que a pesquisa participante tem esse viés mais engajado, essa perspectiva mais engajada de fazer pesquisa. Não é uma pesquisa descompromissada. Uma vez que a gente tem aqui a busca, por exemplo, pela denúncia dessas contradições. Então, de modo algum, essas contradições elas vão ser deixadas de lado no campo científico quando se considera pesquisa participante. Então, essa opção A está falsa. Opção B, a pesquisa participante produz conhecimento neutro, adotando o rigor da metodologia científica e controle intersubjetivo. Essa opção também está falsa, pessoal? Até porque a pesquisa participante não vê a produção de conhecimento como sendo algo neutro, Não há neutralidade nisso, na produção de conhecimento. É importante ressaltar que o conhecimento se produz em um âmbito de relações de poder, Então, não há essa visão neutra, adotando o rigor da metodologia científica e controle intersubjetivo. Então, a gente não vai ter essa perspectiva aí presente na pesquisa participante, ok? Opção C, à luz da pesquisa participante, faz-se um estudo mais acurado, a sua pertinência nas ciências sociais, tendo em vista que a produção de conhecimento nesse campo orienta-se por uma direção social contra-hegemônica, implicando no compromisso histórico com as demandas de grupos e comunidades populares. É exatamente isso. A opção está correta. Até nós podemos perceber muito bem aí nessa opção, esse caráter mais engajado do fazer científico, principalmente se tratando da pesquisa participante. E sempre lembrando dessa direção social contra-hegemônica, Sabe-se que há um discurso hegemônico, permeia naturalmente a ideologia dominante, e essa ideologia, esses discursos que são veiculados, eles vêm permeados de interesses do capital. Então, o capital está em todos os lugares, em toda a superestrutura, na educação, no direito, na saúde, na política, Ele se faz presente em todos esses ambientes. E justamente por estar em todos os ambientes, e por ser poderoso naturalmente, a luta contra esses interesses, contra essa ideologia, é uma luta contra-hegemônica, É contra algo que é hegemônico, ok? Então, essa opção C está correta. Opção D, essa forma de pesquisa foi combatida por Marx, referendando a sua preocupação por uma investigação científica com vistas ao não envolvimento do operariado em uma análise crítica de suas condições de classe. Nossa, aqui está bem diferente do que ele propõe. Na verdade, é o contrário, Ele propõe aqui um envolvimento do operário, uma análise crítica desse operário, de suas condições de classe, E de modo algum ele vai buscar esse não envolvimento do operário, E outro aspecto importante, essa pesquisa participante ela não foi combatida por Marx,
ok? Não foi combatida por ele, tá bom? Então essa opção D está falsa. Ela traz aqui características ou um ponto de vista justamente contrário ao que Marx propunha. A forma de pesquisa utilizada por Marx vai referendar sua preocupação por uma investigação sociopolítica, né, buscando esse envolvimento do operário, né, em uma análise crítica de suas condições de classe, ok? Então, justamente o contrário do que a gente encontra aí, tá bom? Então, nós finalizamos aqui mais uma correção de simulado. Refaçam os simulados, assistam novamente as videoaulas, ok? Mas é isso, pessoal. Grande abraço a todos e até a próxima.